Olá, sou o professor Paulo Novaes e você está conectado com o canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, na aula de hoje, ainda dialogando com os vídeos aqui do canal sobre relações métricas no triângulo retângulo, eu trouxe uma questão aqui que abarca bem o que a gente já estudou, né? Uma questão da SpaceX 2018, que ela fala o seguinte: os raios de dois círculos medem 20 e 15. Aí tu tem que parar, respira fundo e ver, pô, peraí, um raio de um é maior do que o raio do outro. Então, quando eu desenhar uma circunferência, vai ter que ser uma circunferência maior e uma outra menor. Mas em qual posição que elas vão estar? Calma, vamos continuar lendo. E a distância entre os seus centros é 25. Opa, peraí. Distância entre os meus centros é 25. Isso quer dizer o seguinte, olha só. Se eu colocasse essas circunferências de forma que elas ficassem aqui tangentes exterior, né, tangentes externas, ou seja, isso aqui é raio, isso aqui também é raio, né? Essa aqui, daqui para cá, nesse ponto de tangência aqui, vou chamar esse ponto de P, e aqui A1 e A2, de O1 até P é raio, vale 20. De P até O2, ela fala que vale 15. Ou seja, essa distância, a distância entre os centros aqui vale quanto? Vale 35. Mas ele falou que vale quanto? 25. Se vale 25, ela não está mais para lá, porque quanto mais eu afastar essa segunda, maior vai aumentar a minha distância, certo? Então ela está o quê? Entrando aqui. Ela está nessa situação que eu vou falar para vocês. Só que, acalma o seu coração. A gente pode ter posições relativas entre duas circunferências de três formas. Vamos começar elas afastadas, depois elas vão ficar tangentes e depois elas vão ficar, né, vão interceptar, né, vão ficar, né, uma praticamente dentro da outra. Posso ter uma outra situação, né? Posso ter uma quarta, que é o quê? Eu tenho uma circunferência aqui e ela está tangente interna. Aqui é tangente externa, aqui é tangente interna. Ou seja, esses centros aqui, e eu posso ter elas concêntricas. Ou seja, o centro de uma é exatamente o centro da outra. Se chama concêntricas, tá? Essas aqui são as quatro formas, né? Então, só que o que acontece aqui? Se elas estiverem distantes, né? Estiverem afastadas, eu tenho que essa distância aqui, ela é maior que a soma desses raios. Óbvio, né? Se esse raio aqui vale R1 e esse R2, ainda tem esse espaço aqui, ou seja, a distância é maior que a soma dos raios. Se elas se juntarem e ficarem tangentes de forma externa, a distância é exatamente a soma dos raios, que não é o caso dessa questão. E eu posso ainda trazer ela para um pouco para dentro, que ela vai ficar assim, e eu posso deixar ela exatamente assim, né? Ou seja, a distância aqui tem um raio grande, e aqui tem um raio 1 e aqui tem um raio 2. Ou seja, essa distância aqui é o raio 1. Não deve estar aparecendo, mas vou botar aqui, ó. Essa distância aqui é o raio 1 menos o raio 2. Tá? Raio 1 menos o raio 2. E essa aqui já é o contrário, né? Mas enfim, o que importa é você saber onde que elas estão. Então elas estão, para isso aqui dar, para a distância dar 25, isso quer dizer que ela está entrando, tá? E por que ela não pode estar exatamente tangente interna? Porque se ela tiver tangente interna, né, daqui para cá, o maior que eu posso ter é o quê? Esse diâmetro aqui vale quanto? Se uma vale 30, ou seja, daqui para cá já é 30. Ainda tem esse pedacinho, então não é assim. Então, qual o caso que é? É exatamente assim. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente, antes da gente desenhar e começar a construir e começar a atacar o nosso problema, a gente tem que interpretar de forma correta e desenhar, fazer o desenho de acordo com o que realmente faz sentido matematicamente, geometricamente falando, né? Então, vamos lá. Então, a gente chegou à conclusão que elas estão assim. E quando elas estão assim,
existe os círculos se chamam ortogonais. Por que ortogonais? Eles formam 90 graus. Olha só que fato curioso. Se eu simplesmente... Isso aqui é raio, isso aqui é centro, tá? Vou chamar aqui centro A1 e isso aqui centro A2. Se eu pegar, né, do centro, traçar aqui uma tangente à segunda, certo? Bom, eu sei que o raio ele é perpendicular até o ponto de contato, né? Então, se eu chegar e ligar daqui para cá, vale 90 graus. Só que esse 90 graus, essa tangente aqui, ó, olha que interessante. E se eu traçar essa tangente partindo desse centro aqui, vai formar um ângulo de 90 graus, exatamente 90 graus. Por isso que esses círculos se chamam círculos ortogonais. Tá? E se eu quiser agora pegar a distância dos centros, olha só que interessante. Aqui R1, aqui R2. Essa distância D, ela é o quê? Ela é hipotenusa. Ou você calcula aqui hipotenusa, ou você faz aqui condição de existência, ou seja, o maior lado, que é o D, é menor que a soma, R1 mais R2, e o maior lado, ele é menor que a diferença. Só que tem que estar em módulo, né? Que o pessoal do nono ano ainda não viu, mas isso aqui tem que estar positivo, né? Se esse raio é maior, então vai ser R1 menos R2. Se esse raio fosse maior, seria R2 menos R1. Tá, então círculos ortogonais. Então já descobrimos que essa questão vai recair sobre círculos ortogonais. Então vamos continuar, vamos desenhar esses círculos. Então vamos desenhar um círculo maior do que o outro, porque os raios são diferentes. Então vamos desenhar aqui um círculo aqui de raio que ele falou 20 e o outro círculo de raio 15. E agora um círculo menor aqui de raio 15. Deixar bem próximo aqui para a gente poder construir aqui um negócio bonito. Tá? Então olha só. Vamos agora esse raio, esse centro aqui e esse centro aqui. Tá? Aí olha só o que ele quer. Ele fala que a distância daqui para cá, vou chamar aqui de O1 e aqui de O2, eu tenho que a distância de O1 para O2 vale quanto? Essa distância aqui vale exatamente, vou botar aqui assim, O1, O2, o segmento O1, O2. Esse segmento aqui eu vou chamar de D, e esse D a gente já sabe que vale quanto? 25. Por quê? Ele disse, tá? Calcule o comprimento da corda comum. Qual é a corda comum às duas circunferências? Você concorda comigo que a corda comum vai desse ponto de encontro das circunferências até esse ponto de encontro? Porque isso aqui vai ser corda dessa circunferência e isso aqui vai ser corda dessa circunferência. Que bacana, né? Então vamos construir essa corda. Ligando, né, esses vértices aqui. Esses pontos de encontro, na verdade. Tá? Tá. Só que é o seguinte, se eu chamar esse ponto de encontro aqui de A, esse ponto de encontro aqui de H, o AH, você concorda que é corda na circunferência grande e na circunferência pequena? E se eu ligar o raio e construir ele de modo que ele seja perpendicular, né? Primeiro que essas circunferências aqui, elas estão, né, os centros estão, né, colineares. Se os centros estão colineares, se eu pegar a distância um do outro, vai formar 90 graus, tá? É diferente se esse ponto da circunferência estivesse aqui,
tivesse aqui, mas elas estão exatamente, né? Por isso que o nome diz, os círculos são ortogonais, né? Eles formam 90 graus em tudo, as tangentes, essa distância aqui, ele é todo ortogonal. Então, olha só que interessante, agora eu vou traçar aqui a minha tangente. Se eu pegar esse raio e ligar daqui até aqui, isso vale quanto? Vale 20, porque ele falou. E se eu ligar esse centro da circunferência aqui até aqui, vai valer quanto? Vai valer 15, que é o que ele disse, os raios. Só que a gente acabou de demonstrar aqui, né, que esses círculos são ortogonais. Se eles são ortogonais, eles formam o quê? Um ângulo de 90 graus. Ó, que legal, professor. Então a gente tem o quê? Um triângulo retângulo. Como é que a gente faz para descobrir essa distância aqui? Esse D aqui. O que a gente faz? A gente aplica o quê? Pitágoras, né? Então, aplicando Pitágoras no triângulo A, O1, O2, se a gente aplicar Pitágoras, a gente vai ter que a distância ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Bom, distância ao quadrado, 20 ao quadrado é 400. 15 ao quadrado é 225. Quando eu somar 400 com 225, vai dar 625. A raiz quadrada de 625 é 25. Então, está batendo exatamente com o que ele nos forneceu. Ele disse que a distância é 25. Então, é exatamente isso. Estamos no caminho certo. Só que ele quer o quê? Ele quer o comprimento da corda comum. Então, ele quer o quê? AH. Então, AH é o que ele quer. Só que essa corda comum, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Como eles estão ortogonais, formam um ângulo de 90 graus, e isso aqui está colinear, né? Está tudo certinho aqui, a gente pode afirmar que esse ângulo aqui, ó, forma 90 graus. Tá? Porque ele não está, como eu te falei, esse centro, ele não está para cá. Ele está exatamente formando um ângulo de 90 graus com a corda. E isso só acontece, né? O que acontece quando o raio, quando a gente tem aqui, ó, uma corda e um raio, e eu traço aqui uma perpendicular à corda, vai fazer o quê? Vai fazer com que esses segmentos aqui sejam iguais. Por uma questão simples, né? De congruência de triângulo. Esse triângulo é semelhante a esse, porque aqui é raio, aqui é raio. Logo, a altura de um triângulo isósceles, além do equilátero também, mas do isósceles, é a altura mediana e bissetriz, e se é mediana vai dividir o lado oposto ao meio. Então, o que acontece? Se eu chamar esse pedacinho aqui de M, o pé dessa altura aqui de M, eu posso afiançar você que AM é igual a AMH. Tá? Ou seja, o AH é composto por dois segmentos iguais. E aqui agora a gente vai trabalhar o que, pessoal? Relações métricas no triângulo retângulo, né? Por quê? A gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo, temos uma altura, tá? Vamos supor que como eu quero AH, a corda comum, eu vou chamar aqui de X e aqui de X. Logo, a corda que eu estou interessado em achar é 2x, tá? Então, esse pedacinho aqui, se eu achar o x, é fácil, é só multiplicar por 2 eu acho a questão. E como é que a gente acha esse x? Bom, olha, esse triângulo aqui, retângulo, a gente já tem as dimensões dele, né? A gente tem o quê? Vou reproduzir aqui para você. Ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu baixo a altura, essa altura é x, tá? Eu tenho essa hipotenusa, que é 25, que ele deu. Eu tenho que aqui é 20, e eu tenho que aqui é 15. Lembra? Relações métricas. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos seus catetos. Ou seja, 25, que é a hipotenusa, vezes a altura, é igual ao produto dos seus catetos. 20 vezes 15. Portanto, se eu dividir isso aqui por 5, dá 5. Se eu dividir por 5, isso aqui dá 4.
Ainda dá de novo aqui, ó. Se eu dividir por 5 aqui dá 1, por 5 aqui dá 3. Logo, o x é igual a 4 vezes 3, que é 12. Só que é isso que eu quero? Não. Eu quero o AH. Logo, o AH é o quê? É 12 para cá, 12 para cá. Porque, na verdade, isso daqui é a flecha, né, dessa circunferência. E esse pedacinho também é flecha, mas dessa circunferência. E a flecha é uma parte do raio e que incide perpendicularmente à corda e divide a corda ao meio. Então, a AH, que é essa corda comum, né, ela vale 2x. Já achei o valor de x, que é 12, 2x, 2 vezes 12, 24. Então, a resposta que eu queria encontrar é a H, que é a corda comum, 24. Questão aí da SpaceX 2018, mas pode tranquilamente cair num colégio naval, pode cair como uma questão mais difícil, uma questão de desafio, por exemplo, numa questão do 9º ano do ensino fundamental. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.